Leitura do livro do profeta Isaías. Eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada nem apaga um pavio que ainda fumega, mas proverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo o que dela germina, que dá respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão, eu te formei e te constituí como o centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar, Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata, para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão, ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, enquanto nos reunimos para meditar a Palavra de Deus, trazemos conosco as experiências diárias que moldam nossas vidas. Nós carregamos conosco as alegrias e as tristezas, as vitórias e as derrotas, as esperanças e os desafios. Nestas experiências, muitas vezes nos perguntamos: onde está Deus? Onde encontramos força e direção em meio às tribulações da vida? A palavra de Deus que nos é proclamada hoje nos responde a essas perguntas fundamentais. Na primeira leitura, do livro do profeta Isaías, encontramos uma descrição inspiradora do servo do Senhor. O profeta nos diz que este servo será uma luz para as nações, trazendo justiça e paz ao mundo. Ele não levantará a voz nem esmagará os fracos, mas será compassivo e gentil. Ele não desanimará até que tenha estabelecido a justiça na terra. Quão maravilhoso é esse servo, que Deus envia para nos resgatar e guiar! Essa descrição do servo do Senhor nos lembra de alguém muito especial que encontramos no Evangelho de João, a passagem que ouvimos hoje. É a história de Maria, Marta e Lázaro, 3 amigos queridos de Jesus. Jesus chega a Betânia e é recebido na casa deles. Maria, em um gesto de amor e gratidão, unge os pés de Jesus com um perfume caro e os enxuga com seus cabelos.
O perfume enche a sala com seu aroma e Maria é elogiada por sua generosidade. Mas nem todos estão satisfeitos com esse ato de amor. Judas Iscariotes, movido pela ganância, questiona o desperdício do perfume, sugerindo que poderia ter sido vendido para ajudar os pobres. Jesus, no entanto, defende Maria e diz: "O deixem-na em paz. Ela guardou isso para o dia de minha sepultura." Jesus reconhece o ato de Maria como um gesto profético, apontando para a sua própria morte iminente e sepultura. Nesta história, encontramos uma importante lição sobre o amor e a devoção a Deus. Maria oferece o seu melhor para Jesus, não economiza naquilo que tem de mais valioso. Ela não se importa com a opinião dos outros, nem mesmo com a aparência de desperdício. Seu amor a leva a agir com generosidade e sacrifício, sem esperar nada em troca. Queridos irmãos e irmãs, essa história nos desafia a refletir sobre a forma como amamos e servimos a Deus. Quantas vezes nos seguramos, oferecendo apenas o mínimo? Quantas vezes nos preocupamos com o que os outros vão pensar ou com o que podemos receber em troca? Jesus nos chama a oferecer a Ele o nosso melhor, a amá-lo com todo o nosso coração, sem reservas. Mas como podemos fazer isso em nossa vida cotidiana? Como podemos amar a Deus com generosidade e sacrifício? Permitam-me compartilhar uma história com vocês. Havia uma vez um homem que vivia em uma pequena aldeia. Ele tinha uma casa modesta, mas sempre encontrava espaço para os necessitados. Ele abria as portas de sua casa para os pobres e famintos, compartilhando sua comida e suas roupas. Ele não tinha muito, mas oferecia o que tinha com alegria. Um dia, um visitante perguntou ao homem: "Por que você faz isso? Por que você se importa tanto com os outros?" O homem sorriu e respondeu: "Quando eu era jovem, estava perdido e sem esperança. Foi então que alguém me estendeu a mão e me mostrou o amor de Deus. Agora, eu faço o mesmo por outros." Queridos irmãos e irmãs, essa história nos lembra que nosso amor e serviço a Deus se manifestam em nossas ações para com os outros. Podemos oferecer nosso tempo, nossa atenção e nossos recursos para ajudar aqueles que estão em necessidade. Podemos ser um farol de esperança para os perdidos e desesperados, mostrando-lhes o amor de Deus através de nossas ações. Quando nos entregamos completamente a Deus, nos tornamos instrumentos do seu amor no mundo. Assim como o servo do Senhor descrito por Isaías, somos chamados a ser luz para as nações, a trazer justiça e paz onde houver desigualdade e conflito. Queridos irmãos e irmãs, não podemos deixar que o medo ou a indiferença nos impeçam de agir. A mensagem de hoje nos desafia a sair de nossa zona de conforto e abraçar o chamado de Deus para sermos agentes de mudança em nosso mundo. Para ilustrar esse ponto, permitam-me compartilhar outra história com vocês. Um dia, um homem estava caminhando ao longo da praia quando viu uma multidão de estrelas do mar na areia. Ele percebeu que, se elas ficassem ali, morreriam quando o sol ficasse muito quente. Então, o homem começou a pegar uma estrela do mar de cada vez e jogá-la de volta ao mar. Um outro homem, que observava a cena, zombou dele e disse: "Por que você está fazendo isso? Há tantas estrelas do mar aqui, você não vai fazer diferença alguma." O homem pegou mais uma estrela do mar, jogou-a de volta ao mar e respondeu: "Eu faço diferença para esta." Queridos irmãos e irmãs, assim como o homem na história, podemos fazer a diferença na vida de uma pessoa de cada vez. Podemos ser instrumentos de amor e compaixão em um mundo que muitas vezes parece indiferente e frio. Não precisamos resolver todos os problemas do mundo, mas podemos trazer esperança e alívio para aqueles que estão ao nosso alcance.
Ao aplicarmos essas lições em nossa vida diária, devemos lembrar que não estamos sozinhos. Deus está conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos a cada passo do caminho. Quando nos entregamos a Ele, Ele nos capacita a fazer coisas além do que podemos imaginar. Ele nos dá a coragem para enfrentar os desafios e a graça para superar as dificuldades. À medida que concluímos esta homilia, gostaria de incentivá-los a refletir sobre como as lições dessas passagens bíblicas se aplicam às suas vidas. Perguntem-se: como posso amar a Deus com generosidade e sacrifício? Como posso ser um instrumento do seu amor no mundo? Que ação prática posso tomar hoje para tornar o mundo um lugar melhor? Queridos irmãos e irmãs, lembrem-se de que cada um de vocês é amado e chamado por Deus. Vocês têm um propósito único neste mundo e podem fazer uma diferença significativa. Entreguem-se a Ele, ofereçam-lhe o seu melhor e vejam como Ele transforma as suas vidas e as vidas daqueles ao seu redor. Que a graça de Deus esteja com vocês, fortalecendo-os e guiando-os em cada passo do caminho. Que o amor de Deus se manifeste em suas palavras e ações, iluminando o mundo ao seu redor. E que a esperança de Deus encha seus corações, capacitando-os a serem agentes de mudança e construtores de paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.